Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurentes, faço parte do time da LTZ Capital. Se você ainda não segue o nosso canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificação todas as vezes que a gente produzir um conteúdo novo. Se esse conteúdo te interessa, se você quer estar por dentro de tudo aquilo que acontece no mercado de precatórios e ativos judiciais, notícias relevantes relacionadas à previdência social e tudo aquilo que impacta o recebimento do seu crédito judicial, deixa aqui também seus comentários, críticas, sugestões. São sempre muito bem-vindos para que nós continuemos aperfeiçoando a produção do nosso conteúdo. A pauta hoje está relacionada à reforma da Previdência. Todos nós temos acompanhado diversas manchetes com bastante frequência manifestando um início de um possível debate acalorado no Congresso Nacional sobre a possibilidade de uma nova reforma da Previdência em breve. Apenas para rememorar, a nossa última reforma aconteceu no ano de 2019, ainda durante o governo Bolsonaro. Depois de 2019, o governo tem observado que os gastos públicos com a Previdência Social, apesar das regras terem dificultado a aposentadoria para a maioria dos brasileiros, na verdade esse gasto aumentou. A expectativa do governo é que até 2025 o governo gaste mais 100 bilhões de reais a título de pagamento de benefícios previdenciários, majoritariamente as aposentadorias programadas, que são aquelas aposentadorias por tempo ou por idade que a pessoa basta implementar aqueles requisitos e fazer o pedido perante o INSS para ter o seu benefício concedido. Isso preocupa muito o governo porque o que nós temos observado no Brasil demograficamente, pessoal, é uma inversão da nossa pirâmide, né? Aqui no nosso sistema previdenciário existe um princípio que é o princípio da solidariedade. Ou seja, quem banca a concessão dos benefícios previdenciários seria, em tese, dentro da lógica do sistema, a população economicamente ativa. E no Brasil, em virtude de uma mudança, né, da expectativa populacional, as novas famílias que têm cada vez menos filhos, né, ou seja, o número de pessoas economicamente ativas trabalhando vai diminuindo e a tendência é diminuir, como aconteceu, por exemplo, antes nos países da Europa, isso faz com que toda a lógica que subsiste o sistema previdenciário também seja colocada em crédito e essa necessidade de rever as regras apareça de forma mais rápida. Nunca antes aconteceu na nossa história recente a necessidade de discutir uma reforma num horizonte tão curto de tempo. Quando nós tivemos a reforma da Previdência em 2019, na realidade, esse debate já tinha se iniciado lá em meados de 2016 a 2018, quando nós estávamos no governo do Michel Temer. Ela veio a ser aprovada em 2019 porque houve a revisão de uma série de regras e isso impactou não só os segurados do INSS, mas também servidores públicos, né? Nós tivemos depois reformas que aconteceram em nível estadual e em nível federal. Aqui, qual a grande preocupação do governo? É a subsistência desse modelo de previdência social, ou seja, daqui 5, 10, 15 anos, a preocupação é que não haja uma população economicamente ativa suficiente para dar conta de pagar os benefícios previdenciários que as pessoas que cada vez mais, ao passar desses anos, vem implementando os requisitos, vão ter direito. E é por essa razão que quando essas reformas acontecem, elas geralmente ocorrem para deixar as regras de alcance desses benefícios mais distantes, mais difíceis. Todas as reformas da Previdência que aconteceram ao longo da história do Brasil implicam necessariamente regras mais estritas para alcançar a concessão do benefício. Na medida em que a medicina avança, nós temos a população envelhecendo com mais saúde, as pessoas vivendo mais tempo, com uma expectativa de vida maior, necessariamente ocorrem mudanças aí na perspectiva de aposentadoria que fazem com que as regras para aceder a esses benefícios fiquem cada vez mais estritas, né? Então é por isso que em 2019 a regra da aposentadoria para a mulher aumentou. Então a mulher passou a precisar implementar os 62 anos, o homem os 65. Nós tivemos mudanças nas regras da aposentadoria
aposentadoria especial. Então hoje não basta mais ter os 25 anos de atividade especial, é preciso ter uma idade mínima, né, que é a regra de transição e a nova regra da aposentadoria especial. Então observem que a tendência, cada vez que nós temos a aprovação de uma reforma, é que as regras fiquem cada vez mais difíceis de serem alcançadas. Isso representa sim uma preocupação para a população que hoje trabalha, porque grande parte dos brasileiros confia, né, no nosso sistema previdenciário e confia na Previdência como uma futura fonte de renda e subsistência quando efetivamente parar de trabalhar, né, quando implementar esses requisitos. Nesse ano, é muito improvável que se inicie uma discussão sobre uma nova reforma da Previdência, porque nós temos no final do ano eleições municipais e também neste ano eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Ambos os presidentes não poderão ser mais eleitos, né? Eles não podem ser reeleitos em virtude das regras e haverá novas eleições. Por essa razão, é muito provável que o Congresso Nacional durante esse ano não consiga ainda trazer à pauta a discussão de uma nova reforma. Porém, já há sinalização do mercado, já há sinalização de alguns parlamentares que esse assunto deve ser retomado com bastante prioridade ainda no primeiro ou no segundo semestre do ano de 2025. Então veja, nós estamos falando de uma reforma da Previdência em menos de 10 anos, né? Se a última reforma foi em 2019, uma próxima reforma que se inicia em 2025, necessariamente é um gap, né? É um intervalo de tempo muito curto. Isso representa a preocupação do governo com os gastos públicos e para os jovens, né? Para as pessoas que estão trabalhando, que estão em uma idade economicamente ativa, uma insegurança, porque não dá para garantir que o planejamento previdenciário para aposentadoria realmente vai se manter intacto com as regras de 2019. Provavelmente, caso uma reforma seja aprovada, ele precisará ser revisto para dar conta da realidade. Essa eventual nova reforma da Previdência para 2025, ela já conta, por exemplo, com o apoio do Tribunal de Contas da União, alguns parlamentares, o ministro Bruno Dantas, entre outras pessoas que já se manifestaram publicamente acerca da necessidade de trazer esse assunto novamente à pauta. E como isso impacta você que tem um precatório, né? Você que tem um crédito judicial a receber? Bom, nós sabemos, né, nós brasileiros, que existe inevitavelmente, quando se trata de previdência social e de governo federal, risco Brasil, né? Esse risco é muito difícil de ser calculado. Recentemente, saiu, por exemplo, uma notícia mencionando e fazendo uma comparação dos custos de empréstimo e financiamento com o custo da antecipação do seu precatório. E nessa notícia, houve ali a comparação de algumas situações, né, a ponto de chegar à conclusão de que, de fato, atualmente, com base na taxa Selic, na casa dos 10,5%, é muito mais vantajoso fazer a antecipação do seu precatório. Por quê? Se você tem uma necessidade de capital e você vai recorrer às instituições financeiras tradicionais para isso, você hoje vai pagar uma taxa de juros ali entre 6,2%, 6,3% até 10% ao mês. Isso, ao ano, representa o pagamento de quase 2 vezes o valor do seu precatório. Então, é preciso avaliar, né? Existe uma dificuldade muito grande do brasileiro, muitas vezes, em fazer uma avaliação de custo-benefício em relação a tomar crédito e, de repente, se valer dessa oportunidade de liquidez, fazer a antecipação do seu precatório. No próximo vídeo, a gente deve trazer esse assunto à baila, né, que é essa facilidade no acesso a crédito, até que ponto que isso, de fato, é interessante, porque na medida em que você também facilita o acesso ao crédito, não necessariamente você tem uma tomada de decisão mais adequada, né? Será que, de fato, é mais inteligente tomar uns juros, né? Tomar ali um empréstimo, um financiamento pagando essa taxa de juros? É um compromisso financeiro bastante significativo, apesar de, ao longo desse último ano, ter havido alguns cortes na taxa Selic. Ainda assim, representa uma taxa bastante salgada. A antecipação do precatório, mesmo havendo deságio, e hoje, por exemplo, falando da antecipação de precatórios, se a gente for pegar um precatório de 2025, o mercado está pagando em média algo em torno de 70% a 75% do valor do crédito. Já os precatórios 2026, com ofício já expedido, algo em torno de 60% a 65%, 67%. Isso vale para os precatórios federais. Precatório estadual e municipal é uma outra situação. É preciso analisar a entidade devedora, se o Estado está pagando em dia. Então, veja,
você abrir mão do pagamento de 20 a 35% do valor do seu precatório, considerando a questão do imposto de renda, pode ser muitas vezes mais vantajoso do que tomar um crédito, tomar um financiamento, um empréstimo e pagar uma taxa de juros relativamente salgada, né? E é muito comum que quando você vai aderir a esses produtos financeiros, não seja feita uma simulação tão assertiva a ponto de você conseguir enxergar na ponta quantas vezes o valor daquele negócio, daquele bem, produto ou serviço você está pagando, né? E com uma taxa de juros nesse patamar, certamente você corre o risco de tomar um crédito emprestado e pagar 2 vezes o valor dele. Nós aqui da LTZ vamos acompanhar esse assunto da reforma da Previdência, porque isso impacta diretamente você, independentemente de quem está próximo de se aposentar ou quem ainda está longe de se aposentar. Todas as pessoas que ainda não implementaram as regras estão sujeitas a uma eventual mudança de cenário e aí uma necessidade de refazer muitas vezes o seu planejamento previdenciário. Vamos acompanhar esse assunto e quaisquer novidades nós traremos aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.